Olá, hoje eu gostaria de partilhar um conto retirado de um livro de Osho cujo título é Encontros com Pessoas Extraordinárias. Nós todos somos pessoas extraordinárias, haverá uns mais do que outros provavelmente, e o Osho encontrou algumas que seriam efetivamente extraordinárias. Uma delas é Rumi, esse famoso poeta persa, sufi, do século XI, um grande pensador, um grande poeta, um grande mestre. E eu vou tirar apenas um excerto de uma das famosas conversas de Rumi. Então conta assim: o que tememos? Todos os seres nascem nus e sem conta bancária, mas nada temem. Entramos na vida inteiramente nus, mas como verdadeiros imperadores. Nenhum imperador entra no mundo como uma criança entra. O mesmo acontece quando nos dirigimos ao mundo interior. É como um segundo nascimento, no sentido em que nos tornamos de novo crianças, com a mesma inocência, a mesma nudez e a mesma ausência de possessividade. O que há a temer? Na vida, há que não temer o nascimento. Aconteceu e nada pode fazer-se quanto a isso. Não podemos temer a vida, pois é algo que já está inevitavelmente a acontecer. Da mesma forma que não podemos temer a morte, pois façamos o que fizermos, ela também irá acontecer. O que é então o medo? As pessoas, mesmo as mais esclarecidas, costumam perguntar-me, diz ele: nunca te preocupas com o que acontece após a morte? E eu, a pensar que se trata de seres de conhecimento, tenho por hábito responder: um dia eu ainda não tinha nascido e não havia qualquer preocupação. Nunca, por um único momento, pensei sobre as minhas ansiedades e angústias que teria de enfrentar. Eu simplesmente não existia. E o mesmo se passa com a morte. Mais cedo ou mais tarde, todos morreremos. Mêncio, o discípulo mais próximo de Confúcio, perguntou-lhe certa vez: o que acontece após a morte? E ele respondeu: não percas tempo. Pensa nisso quando estiveres deitado na tua sepultura, pois neste momento não vale a pena. O medo do que acontece após a morte é totalmente inútil. O que tiver de acontecer, acontecerá e nada pode ser remediado por antecipação. Não sabemos e não se justifica que nos esforcemos nesse sentido. Nem faz qualquer sentido que nos preparemos para eventuais perguntas que venham a ser feitas, ou para encontros futuros, ou que aprendamos os preceitos e as linguagens das pessoas que venham a encontrar, ou que venhamos a encontrar, porque nada sabemos e não há necessidade de nos preocuparmos. Não vale a pena perder tempo com essas matérias. Todos nós desejamos saber o que acontece após a morte, todos nós temos medo de morrer, isso é um medo visceral de qualquer ser humano. Todos nós tomamos consciência de que a vida é efêmera. Pena é que essa consciência não seja permanente, não seja diária, não seja constante, porque o nosso materialismo, a nossa ambição desmedida, a nossa ganância, a nossa inveja inclusivamente, tolda-nos completamente e nós esquecemos que tudo o que temos ficará na terra. Nascemos nus e partimos nus. Até é um incómodo se alguém nos vestir, porque as nossas roupas irão com toda a certeza poluir a terra. E se formos cremados, as nossas roupas irão com toda a certeza poluir mais o ar, com o fumo que sairá delas. Na verdade, nascemos nus e nus deveríamos realmente partir em corpo físico, porque a nossa alma é essa, vem sempre revestida de tudo aquilo que tiver de vir para nós fazermos o nosso percurso na Terra. Esquecemos disto permanentemente, mas vivemos sempre com medo da morte e queremos sempre saber o que será que se passa para além da morte física. Procuramos no fim do mundo o maior sábio, o maior mestre, o maior médium, o maior guru que nos possa dizer o que é que acontece depois da morte. Não os acreditamos, não desacreditamos mesmo, mas andamos sempre nessa ânsia de querer saber o que se passa depois da morte. E esquecemos-nos de saber o que se passa durante a vida.
durante a nossa vida, durante a nossa existência e aquilo que andamos aqui a fazer por nós e pelos outros. Fica esta reflexão. Não nos preocupemos e não percamos tempo com aquilo que não vale realmente a pena. Mas tenhamos sempre consciência que a morte é inevitável, a física, a nossa alma é eterna. E aquilo que nós fazemos aqui durante o tempo em que vivemos, e normalmente são tempos muito curtos, mesmo que vivamos 100 anos, é sempre muito pouco tempo. Aí sim, aí é que nós temos de ter consciência o que é que eu fiz durante o tempo em que eu permaneci na Terra. Um grande abraço de luz e até à próxima partilha.